Indignação na agência bancária. Uma professora exausta e desesperada comete o impensável, cospe no rosto de Silvio Santos, aos 94 anos, que aguardava discretamente na fila. Regina Almeida, educadora há 22 anos, nunca imaginou que seu momento de descontrole mudaria para sempre sua vida. Queridos amigos, se esta é sua primeira vez aqui, se inscrevam no canal e compartilhem nos comentários de qual região do Brasil estão nos assistindo. A reação de Silvio Santos não apenas surpreendeu todos os presentes naquele banco, mas desencadeou uma transformação que tocou o coração de milhares de brasileiros. Acompanhe-me e descubra a história completa desta lição de humildade, perdão e recomeço que emocionou o país inteiro. Era uma manhã de terça-feira comum em São Paulo. O céu estava parcialmente nublado, com aquela característica garoa fina que os paulistanos tanto conhecem. Na agência bancária da Avenida Paulista, uma das mais movimentadas da cidade, formava-se a típica fila de início de mês. Pessoas de todos os tipos, executivos apressados, olhando constantemente para seus relógios, idosos com papéis cuidadosamente organizados em pastas, jovens distraídos com seus smartphones, compunham o cenário cotidiano de uma agência bancária brasileira. Em um canto discreto, usando óculos escuros e um chapéu para diminuir as chances de ser reconhecido, estava Senhor Abravanel, mais conhecido pelo Brasil inteiro como Silvio Santos. Aos 94 anos, o apresentador e empresário ainda fazia questão de resolver algumas pendências pessoalmente, especialmente quando se tratava de assuntos financeiros importantes. Embora fosse dono de um império de comunicação, Silvio mantinha certos hábitos que considerava essenciais, como verificar pessoalmente algumas transações bancárias específicas. "Próximo, por favor", chamou a atendente do caixa preferencial, onde Silvio aguardava sua vez. Ao seu lado, uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos castanhos presos em um coque desalinhado e expressão visivelmente irritada, bufou alto. "Não acredito que vou ter que esperar mais", resmungou ela, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. "Estou nesta fila há quase 1 hora." Silvio, sempre atento ao que acontecia ao seu redor, virou-se discretamente para a mulher. Com sua característica educação, comentou: "A fila está realmente demorada hoje, não é? Mas logo chegará sua vez." A mulher, que se chamava Regina Almeida, olhou para o senhor ao seu lado sem inicialmente reconhecê-lo. Professora de ensino fundamental, estava tendo um dia particularmente difícil. Tinha saído da escola diretamente para o banco após uma reunião tensa com pais de alunos. Seu salário havia sido depositado com atraso e ela precisava urgentemente quitar algumas contas atrasadas. "Olha, com todo respeito, o senhor não sabe o que estou passando. Algumas pessoas têm problemas reais para resolver", respondeu secamente. Foi quando o chapéu de Silvio se moveu ligeiramente e Regina reconheceu aquele rosto inconfundível, aquela voz que embalou tantos domingos brasileiros. Seus olhos se arregalaram por um instante, mas em vez de se acalmar ou se desculpar, algo inexplicável aconteceu. A frustração acumulada de Regina, os problemas financeiros, a pressão no trabalho, tudo se transformou em um ato impulsivo e absolutamente impensado. Em um movimento que depois ela mesma não saberia explicar, Regina cuspiu em direção a Silvio Santos. O tempo pareceu congelar naquele momento. O cuspe atingiu a bochecha do apresentador, que permaneceu imóvel por alguns segundos. Um silêncio sepulcral tomou conta da agência. Celulares rapidamente se levantaram para registrar o momento, enquanto expressões de choque dominavam os rostos dos presentes. "Meu Deus, ela cuspiu no Silvio Santos!" exclamou alguém. A segurança do banco imediatamente se movimentou na direção de Regina, que parecia tão chocada quanto todos com seu próprio ato.
O rosto da mulher empalideceu quando a realidade do que acabara de fazer começou a pesar sobre seus ombros. Mas antes que os seguranças chegassem até ela, aconteceu algo que ninguém esperava. Silvio Santos, com uma calma surpreendente, pegou um lenço do bolso, limpou o rosto e levantou a mão, sinalizando para que os seguranças parassem. Está tudo bem, disse ele, com aquela voz tão característica. A senhora deve estar tendo um dia muito difícil. A atitude do apresentador deixou todos perplexos, inclusive Regina, que começou a tremer, com lágrimas surgindo em seus olhos. A vergonha e o arrependimento tomavam conta dela. Eu não sei o que deu em mim, balbuciou ela, agora com a voz embargada. Me desculpe, eu realmente não sei. Silvio, para surpresa de todos, aproximou-se de Regina e falou em um tom que apenas ela e as pessoas mais próximas puderam ouvir. Olha, minha senhora, em 70 anos de carreira já vi de tudo. Um cuspe não vai me derrubar agora, não é mesmo? Mas que isso é uma boa história para contar no programa de domingo. Ah, isso é! E então fez algo ainda mais inesperado. Com aquele seu sorriso característico, perguntou a ela: a senhora está com algum problema? Posso ajudar de alguma forma? As pessoas ao redor, que já filmavam tudo com seus celulares, não conseguiam acreditar na reação do apresentador. Regina, completamente desconcertada, começou a chorar abertamente. Eu sou professora. Meu salário atrasou. Tenho contas atrasadas. Meu marido está desempregado há 6 meses, explicou entre soluços. Silvio ouviu atentamente. Décadas lidando com pessoas de todos os tipos no palco o haviam tornado um excelente leitor de situações humanas. Ele percebeu imediatamente que estava diante não de uma pessoa má, mas de alguém no limite de sua resistência emocional. Venha, vamos resolver isso, disse ele, surpreendendo a todos ao convidar Regina para sentar-se em uma das cadeiras da área de espera do banco. Os funcionários do banco, reconhecendo a situação delicada e a figura pública envolvida, rapidamente providenciaram uma sala reservada. O gerente da agência, Marcelo Souza, um homem de meia idade que cresceu assistindo aos programas de Silvio, apareceu pessoalmente para conduzir o apresentador e Regina a um local mais privado. Senhora Bravanel, lamento muito pelo ocorrido. Podemos chamar a polícia se o senhor desejar, ofereceu o gerente, visivelmente constrangido. Não será necessário, respondeu Silvio. Às vezes as pessoas só precisam de alguém que as escute, não é mesmo? Enquanto isso, do lado de fora da sala, os vídeos do incidente já começavam a viralizar nas redes sociais. Comentários, indignados contra Regina, se multiplicavam, enquanto outros especulavam sobre o que estaria acontecendo naquela sala fechada. Ninguém poderia imaginar o desenrolar daquela história que havia começado de forma tão chocante. Dentro da sala, Silvio ouviu atentamente a história de Regina. Ela era professora há 22 anos, dedicada e apaixonada pela profissão, mas as dificuldades financeiras vinham se acumulando. O marido, engenheiro civil, estava desempregado há meses devido à crise no setor da construção. Tinham 2 filhos adolescentes e as contas se acumulavam. O atraso no salário havia sido a gota d'água naquele dia já difícil. Sabe, eu também já passei por momentos difíceis, revelou Silvio. Muita gente só vê o sucesso, mas não vê os obstáculos que enfrentamos no caminho. Regina ouvia, envergonhada, ainda não acreditando que havia cuspido em uma das figuras mais queridas do Brasil. E mais incrível ainda, que ele estava ali, conversando com ela como se nada tivesse acontecido. O que eu fiz é imperdoável, disse ela, enxugando as lágrimas. Vou ser demitida quando isso aparecer na internet, meus alunos vão me ver, todo mundo vai me reconhecer como a louca que cuspiu no Silvio Santos. O apresentador ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse pensando.
Aquele silêncio, que para Regina pareceu uma eternidade, foi interrompido por uma risada característica que os brasileiros conheciam tão bem. Sabe o que eu acho? Acho que esta história pode ter um final diferente do que a senhora imagina, disse ele com aquele brilho no olhar que indicava que uma ideia havia surgido. E foi ali, naquela sala de banco, que começou uma das histórias mais improváveis e tocantes envolvendo Silvio Santos. Uma história que ninguém poderia prever quando Regina, em um momento de descontrole, cuspiu no rosto de um dos homens mais poderosos e queridos da televisão brasileira. Na manhã seguinte ao incidente, o nome de Regina Almeida estava em todos os portais de notícias do Brasil. Mulher que cuspiu no Silvio era um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Vídeos do momento exato em que ela cuspiu no apresentador se espalharam rapidamente, assim como a reação surpreendentemente calma de Silvio Santos. Comentaristas de TV, influenciadores digitais e celebridades davam suas opiniões, em sua maioria condenando veementemente a atitude de Regina. A escola onde ela lecionava havia sido identificada e o diretor, Carlos Mendonça, um homem sério e rigoroso com a imagem da instituição, já estava convocando uma reunião de emergência com o conselho escolar. Regina não saiu de casa naquela manhã. Com as cortinas fechadas e o celular desligado, tentava se esconder do mundo. Seu marido, Ricardo, estava ao seu lado, tão perplexo quanto ela com toda a situação. Como isso foi acontecer, Regina? Como você pôde fazer algo assim? Perguntava ele, mais preocupado do que irritado. Eu não sei, Ricardo. Foi um momento de loucura. Parece que algo explodiu dentro de mim, respondeu ela, enterrando o rosto nas mãos. Agora estou acabada. Vou perder meu emprego, nossa reputação, tudo. Seus filhos, Gabriel, de 16 anos, e Juliana, de 14, estavam confusos e envergonhados. Os amigos da escola já haviam enviado dezenas de mensagens, alguns zombando, outros perguntando se aquela era mesmo a mãe deles no vídeo que viralizava. Mãe, como você pôde fazer isso com o Silvio Santos? Todo mundo está falando disso, exclamou Juliana, ainda incrédula. O clima na casa da família Almeida era de funeral. Regina, geralmente tão forte e decidida, parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Seu rosto estava marcado pelas lágrimas e pela falta de sono. Enquanto isso, na sede do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão fundado por Silvio Santos, uma reunião urgente acontecia com os principais diretores e assessores de imprensa. A filha de Silvio, Patrícia Abravanel, que agora comandava grande parte dos negócios da família, estava visivelmente abalada com o incidente. Papai, precisamos emitir uma nota oficial sobre o ocorrido, dizia ela. Os repórteres não param de ligar e as redes sociais estão um caos. Silvio, sentado confortavelmente em uma poltrona em seu escritório, parecia estranhamente tranquilo para alguém que havia sido agredido publicamente no dia anterior. Patrícia, você se lembra daquela vez em que fui sequestrado? Perguntou. Ele, referindo-se ao famoso sequestro que sofreu em 2001. Aquilo sim foi um problema. Isso é apenas um cuspe. A tranquilidade do pai deixava Patrícia ainda mais preocupada. Era difícil saber quando Silvio estava realmente bem ou apenas minimizando a situação para não preocupar a família. Mas, papai, essa mulher precisa ser responsabilizada. Já temos a identificação dela. É uma professora de escola pública. O departamento jurídico está preparado para entrar com uma ação por danos morais e agressão, insistiu Patrícia. Silvio levantou-se de sua poltrona e caminhou até a janela de seu escritório, de onde podia ver uma parte da cidade de São Paulo. Aos 94 anos, ainda mantinha aquela postura elegante e o pensamento rápido que o caracterizavam. Você sabe por que eu consegui manter o público comigo por tantas décadas, Patrícia? Perguntou ele, sem desviar o olhar da janela.
porque eu sempre entendi que por trás de cada pessoa há uma história. E a história dessa mulher, bem, ela me interessou. Patrícia olhou para o pai, confusa. Não esperava essa reação. O que você quer dizer com isso? Silvio virou-se para a filha com um sorriso enigmático. Você vai descobrir no domingo. Agora, por favor, cancele qualquer ação jurídica contra essa senhora e peça para a produção do programa entrar em contato com ela. Diga que é um convite pessoal meu. Enquanto isso, a situação de Regina piorava a cada hora. O diretor da escola onde ela lecionava havia ligado para informar que ela estava temporariamente afastada de suas funções até que o conselho escolar decidisse seu destino. Vizinhos curiosos passavam lentamente em frente à sua casa, tentando espiar o que acontecia lá dentro. Alguns repórteres já haviam descoberto seu endereço e estavam postados na calçada, esperando por qualquer movimento. Isso é um pesadelo, murmurou Regina, espiando pela fresta da cortina. Como vou sair dessa situação? Foi nesse momento que o telefone tocou. Ricardo atendeu, desconfiado. Alô? Bom dia. Estou falando da produção do programa Silvio Santos. Gostaríamos de falar com a senhora Regina Almeida, por favor, disse uma voz feminina do outro lado da linha. Ricardo quase deixou o telefone cair. Olhou para Regina, que observava tudo com olhos arregalados. É do SBT, sussurrou ele, cobrindo o microfone do telefone com a mão. Regina sentiu o sangue gelar. O que eles querem? Vão me expor nacionalmente? Processar ao vivo? Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone. Alô? Senhora Regina? Bom dia, meu nome é Daniela. Sou produtora do programa Silvio Santos. Estou ligando a pedido do próprio senhor Abravanel. Ele gostaria de convidá-la para participar do programa deste domingo. Regina quase desmaiou. Ele quer me convidar depois do que eu fiz. Exatamente, respondeu a produtora. O senhor Abravanel disse que é um convite pessoal. Ele acredita que vocês têm algo importante para compartilhar com o público. Depois de desligar o telefone, Regina sentou-se no sofá atordoada. Ricardo, Gabriel e Juliana a encaravam, esperando uma explicação. Ele me convidou para o programa de domingo, disse ela, mal acreditando nas próprias palavras. Silvio Santos quer que eu vá ao programa dele. Você não vai, né? Perguntou Gabriel preocupado. Eles vão te humilhar na frente do Brasil inteiro. Regina pensou por alguns instantes. Lembrou-se da conversa que teve com Silvio no banco, de como ele a ouviu pacientemente quando ela explicou sua situação. Havia algo no olhar dele, uma compaixão genuína que a surpreendeu. Eu vou, decidiu ela, para espanto da família. Devo isso a ele. Se ele quer me expor nacionalmente, é um preço justo a pagar pelo que fiz. No domingo, a audiência do programa Silvio Santos bateu recordes. O Brasil inteiro estava curioso para ver o encontro entre o apresentador e a mulher que havia cuspido nele. Nas redes sociais, as apostas eram de que Silvio iria humilhá-la ou, no mínimo, dar uma lição de moral ao vivo. Regina chegou aos estúdios do SBT horas antes, acompanhada pelo marido. Foi recebida com profissionalismo pela equipe, embora pudesse sentir os olhares curiosos e alguns até hostis. Quando foi levada ao camarim para a maquiagem, sentiu-se como uma condenada caminhando para a execução. Estou com medo, Ricardo, confessou ela, enquanto uma maquiadora trabalhava em seu rosto tenso. Vai ficar tudo bem, ele respondeu, sem muita convicção. Lembre-se que você escolheu vir. Quando finalmente chegou a hora, Regina foi conduzida até os bastidores do auditório. Podia ouvir a voz inconfundível de Silvio Santos animando a plateia. Seu coração batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido pelos microfones. E agora vamos receber uma convidada especial, anunciou Silvio. Uma pessoa que conheci de uma forma, digamos, inusitada esta semana. A plateia riu, já antecipando do que se tratava. Por favor, recebam a professora Regina Almeida,
Regina caminhou lentamente até o palco, sentindo as pernas bambas. Os aplausos eram tímidos, misturados com alguns murmúrios. Quando finalmente ficou frente a frente com Silvio Santos, sob as luzes do estúdio e diante de milhões de brasileiros, não conseguiu conter as lágrimas. "Boa tarde, Regina", cumprimentou Silvio, com sua característica cordialidade. "Obrigado por aceitar nosso convite. Eu nem sei por onde começar a me desculpar", disse ela com a voz embargada. "Que tal começar contando para o Brasil quem é Regina Almeida?", sugeriu ele, conduzindo-a até uma cadeira. E foi assim que, para surpresa de todos, inclusive da própria Regina, começou uma das entrevistas mais emocionantes e inesperadas da televisão brasileira. Em vez de humilhá-la ou expô-la ao ridículo, Silvio conduziu uma conversa sincera sobre as dificuldades dos professores no Brasil, sobre a pressão financeira que muitas famílias enfrentam e sobre como momentos de desespero podem levar pessoas boas a atitudes impensadas. Vocês sabiam que a Regina dá aulas há 22 anos? Que ela já tirou dinheiro do próprio bolso para comprar material escolar para alunos que não podiam pagar? Perguntava Silvio à plateia, que agora ouvia atentamente. À medida que a entrevista avançava, o Brasil conhecia uma Regina diferente daquela mulher do vídeo viral. Conhecia uma professora dedicada, uma mãe preocupada, uma esposa que tentava manter a família unida em tempos difíceis. "O que você fez foi errado, Regina, não há dúvida", disse Silvio em determinado momento. "Mas quem nunca teve um momento de descontrole? Quem nunca fez algo de que se arrependeu profundamente depois?" A plateia, que inicialmente estava pronta para condenar Regina, começava a se identificar com ela. Nos lares brasileiros, o mesmo acontecia. A hashtag Todos Somos Regina começava a surgir nas redes sociais, junto com relatos de professores sobre as dificuldades da profissão. Mas Silvio Santos, sempre o showman, tinha guardado uma surpresa para o final do programa. "Regina, eu decidi que não vou processar você", anunciou ele, para alívio visível da professora. "Na verdade, eu quero fazer algo diferente." Foi então que Silvio chamou ao palco o diretor da escola onde Regina lecionava, Carlos Mendonça, que entrou visivelmente nervoso. "Diretor Carlos, o senhor veio aqui para demitir a Regina publicamente?", e perguntou Silvio, com aquela ironia bem-humorada que só ele sabia usar. "Na verdade, Silvio, eu vim porque sua produção insistiu muito. A situação da professora Regina está sendo avaliada pelo conselho escolar e..." Silvio o interrompeu. "E o que o senhor acha pessoalmente? Ela merece uma segunda chance?" O diretor, pego de surpresa, gaguejou. "Bem, profissionalmente ela sempre foi exemplar, mas o ocorrido mancha a imagem da instituição." E, novamente, Silvio o cortou. "Sabe, diretor, estive pensando. O Instituto Silvio Santos está procurando uma escola para um projeto piloto de modernização de bibliotecas escolares. Seriam aproximadamente 500 mil em investimentos. O senhor acha que sua escola teria interesse?" O auditório inteiro prendeu a respiração. O diretor Carlos, completamente atônito, mal conseguia articular uma resposta. "Claro, seria maravilhoso para nossa escola, mas..." "Ótimo!" exclamou Silvio. "Então está decidido, mas com uma condição: a professora Regina continua em seu cargo. Afinal, precisaremos de alguém comprometido com a educação para coordenar o uso da nova biblioteca, não é mesmo?" A plateia explodiu em aplausos. Regina, incapaz de conter as lágrimas, levantou-se e, num impulso, abraçou Silvio Santos, que retribuiu o gesto com um sorriso genuíno. "Obrigada", sussurrou ela. "Eu não mereço isso. Todo mundo merece uma segunda chance", respondeu ele baixinho. "Agora vamos fazer o que sabemos fazer de melhor. Você, ensinar, eu, entreter." Naquele domingo, o Brasil assistiu a uma lição que ia muito além do entretenimento. Era uma lição sobre perdão, sobre empatia e sobre como um ato impensado não precisa definir uma pessoa para sempre.
Enquanto os créditos do programa rodavam, as redes sociais já explodiam com mensagens emocionadas. A história da mulher que cuspiu em Silvio Santos havia se transformado em algo completamente diferente do que todos esperavam. E isso era apenas o começo. 3 meses se passaram desde o incidente no banco e o memorável programa de domingo. A vida de Regina Almeida havia mudado completamente, assim como a da Escola Municipal Professor Paulo Freire, onde ela lecionava há mais de 2 décadas. A biblioteca prometida por Silvio Santos estava quase pronta. O que antes era uma sala, pequena e mal iluminada com livros antigos e estantes improvisadas, agora se transformava em um espaço moderno, com computadores, tablets, espaços de leitura confortáveis e, o mais importante, um acervo atualizado e diversificado. Regina havia sido nomeada coordenadora do projeto, como sugerido por Silvio durante o programa. Inicialmente, houve resistência de alguns pais e até mesmo de colegas que ainda a associavam ao incidente do cuspe, como ficou conhecido. Mas, aos poucos, seu compromisso genuíno com a educação e a transformação visível que o projeto trazia para a escola começaram a mudar as percepções. Numa tarde de quarta-feira, enquanto supervisionava a instalação das últimas estantes, Regina recebeu uma ligação inesperada. Alô? Regina? Aqui é Patrícia Abravanel. Tudo bem? Regina quase deixou o celular cair. Mesmo após todo esse tempo, ainda se sentia envergonhada quando pensava na família Abravanel. Sim, tudo. Bem, respondeu, nervosa. Em que posso ajudá-la? Meu pai gostaria de visitar a biblioteca antes da inauguração oficial. Seria possível recebê-lo amanhã pela manhã? Ele prefere uma visita discreta, sem imprensa. Regina mal podia acreditar. Silvio Santos visitando a escola? Era mais do que ela poderia imaginar. Claro, será uma honra, respondeu, tentando controlar a excitação na voz. No dia seguinte, a escola estava empolvorosa. Mesmo tentando manter a visita em sigilo, a notícia de que Silvio Santos viria havia se espalhado entre funcionários e alguns alunos. O diretor Carlos, que desde o programa de TV havia se tornado um dos maiores defensores de Regina, organizou pessoalmente uma pequena recepção. Quando a van discreta estacionou em frente à escola, alguns alunos que estavam no pátio imediatamente reconheceram a figura icônica que descia do veículo. Aos 94 anos, Silvio caminhava mais devagar, apoiado por um assistente, mas seu carisma e energia continuavam intactos. Silvio! 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 Começaram a gritar os estudantes correndo em sua direção. Com um sorriso largo, o apresentador acenou para os jovens, tirando algumas selfies e distribuindo aquele seu característico "Mas que beleza, hein?" Regina esperava na entrada da biblioteca com o coração disparado. Quando finalmente ficou, frente a frente com Silvio novamente, todas as palavras que havia ensaiado pareceram desaparecer. "Senhor Abravanel, é uma honra recebê-lo em nossa escola", conseguiu dizer finalmente. "O prazer é meu, professora", respondeu ele, com aquela voz inconfundível. "Vamos ver o que vocês fizeram com o nosso investimento?" A visita à biblioteca durou mais de 1 hora. Silvio quis saber cada detalhe, como os livros foram selecionados, como os alunos estavam reagindo ao novo espaço, quais projetos Regina planejava implementar. Ele se sentou com alguns estudantes que estavam lá, conversou sobre seus livros favoritos e até prometeu enviar algumas obras autografadas de sua coleção pessoal. Antes de partir, Silvio pediu para ficar a sós com Regina por alguns minutos. Sentados em uma das novas mesas da biblioteca, ele a surpreendeu com uma pergunta. "Você se arrepende daquele dia no banco, Regina?" Ela hesitou por um momento, refletindo profundamente antes de responder. "Me arrependo do ato em si, do cuspe, da falta de controle. Foi algo horrível que não reflete quem eu sou. Mas não posso dizer que me arrependo do que aconteceu depois, de como o Senhor transformou
um dos piores momentos da minha vida em algo tão significativo, não só para mim, mas para toda a escola. Silvio sorriu, satisfeito com a resposta. Sabe, Regina, em mais de 70 anos de carreira, aprendi que os momentos mais difíceis muitas vezes se transformam nas melhores oportunidades. Aquele cuspe poderia ter sido apenas um vídeo viral, um momento de vergonha para você e uma história desagradável para mim. Mas olhe o que conseguimos construir a partir dele. Ele fez um gesto abrangendo toda a biblioteca. Isso é muito maior do que nós dois agora. Vai impactar gerações de alunos. Regina não conseguiu conter as lágrimas, emocionada com as palavras do apresentador. O senhor poderia ter me processado, me exposto ao ridículo, destruído minha carreira. Por que não fez isso? Silvio ficou em silêncio por alguns instantes, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Durante toda a minha vida, Regina, tive que tomar decisões sobre como usar o poder que a fama e o dinheiro me deram. Nem sempre acertei, cometi muitos erros no caminho, mas uma coisa aprendi. Quando temos a chance de transformar algo negativo em positivo, devemos aproveitá-la. Ele fez uma pausa, olhando pela janela da biblioteca para o pátio da escola, onde alguns alunos jogavam bola. Além disso, continuou, em algum momento, todos nós perdemos o controle. Todos nós fazemos coisas das quais nos arrependemos depois. A diferença é que a maioria das pessoas não tem suas falhas expostas para um país inteiro ver. Nesse momento, a conversa foi interrompida por uma aluna de aproximadamente 10 anos que entrou timidamente na biblioteca. Com licença, é verdade que o Silvio Santos está aqui? Perguntou ela com os olhos arregalados. Silvio imediatamente abriu seu característico sorriso e estendeu a mão para a menina. Sim, sou eu. E qual é o seu nome, mocinha? Maria Eduarda, respondeu ela, quase sem voz de tanta emoção. E você gosta de ler, Maria Eduarda? A menina assentiu vigorosamente. Amo ler. Venho na biblioteca todos os dias depois da aula. A professora Regina sempre me ajuda a encontrar livros legais. Silvio olhou para Regina com um sorriso de aprovação. Então, a professora Regina é uma boa professora, não é? A melhor, respondeu Maria Eduarda sem hesitar. Ela lê histórias pra gente com vozes diferentes para cada personagem. E agora, com a biblioteca nova, ela disse que vamos fazer um clube de leitura. Regina corou, com o elogio sincero da aluna. Silvio, percebendo o momento especial, teve uma ideia. Maria Eduarda, você quer me ajudar com uma coisa muito importante? Menina arregalou ainda mais os olhos. Eu? Ajudar o Silvio Santos? Sim, você. Quero que você seja minha assistente especial na inauguração oficial desta biblioteca. O que acha? Maria Eduarda mal podia conter sua alegria. Eu aceito, eu aceito. Ótimo, exclamou Silvio. E sabe de uma coisa? Acho que vamos precisar de mais algumas crianças para nos ajudar. Você pode escolher alguns amigos também. Enquanto a menina saía correndo para contar a novidade, Silvio virou-se para Regina com um brilho nos olhos. Acabei de ter uma ideia para a inauguração. Vamos fazer algo especial, algo que ninguém espera. 2 semanas depois, a Escola Municipal Professor Paulo Freire estava irreconhecível. Faixas coloridas decoravam o pátio. Um pequeno palco havia sido montado em frente à entrada da nova biblioteca e uma multidão se aglomerava no espaço. O que deveria ser uma simples inauguração havia se transformado em um evento midiático. Repórteres de todos os principais veículos de comunicação do país estavam presentes. Afinal, não era todo dia que Silvio Santos participava de um evento público, especialmente aos 94 anos. Mas o que ninguém sabia era que o apresentador havia preparado uma surpresa que transformaria aquela inauguração em algo muito maior. Nos bastidores, Regina ajustava o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião.
Ainda se sentia nervosa com toda a atenção, mas algo havia mudado nela nos últimos meses. Havia uma nova confiança, um propósito renovado. Professora Regina, o microfone da Maria Eduarda não está funcionando, disse um dos técnicos que o SBT havia enviado para o evento. Vou verificar com ela, respondeu Regina, dirigindo-se ao camarim improvisado onde Maria Eduarda e outras 9 crianças se preparavam, todas vestindo camisetas brancas com a frase "Ler é sonhar acordado" estampada na frente. Está tudo bem, Maria Eduarda? Perguntou Regina, ajustando o pequeno microfone na blusa da menina. Estou nervosa, professora, confessou a garota. E se eu esquecer o que tenho que falar? Regina se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da aluna. Lembra do que ensaiamos? Você só precisa ser você mesma. O Silvio Santos escolheu você porque sabe que você é especial. Do lado de fora, a expectativa crescia. O prefeito da cidade já havia feito seu discurso, assim como o secretário de Educação. Agora, todos aguardavam a chegada de Silvio Santos. Quando a van preta estacionou e Silvio desceu, usando seu tradicional terno azul, a multidão explodiu em aplausos e gritos. Flashes de câmeras disparavam de todos os lados. O apresentador, com seu carisma inabalável, acenou para todos, distribuindo sorrisos e apertos de mão. Ao subir ao palco, Silvio cumprimentou as autoridades e, sem rodeios, chamou Regina para juntar-se a ele. Boa tarde a todos, começou ele com aquela voz que embalou tantos domingos brasileiros. Estamos aqui para inaugurar uma biblioteca, mas, na verdade, estamos celebrando algo muito maior. Estamos celebrando uma segunda chance, uma transformação. A multidão ouvia atentamente. Muitos ainda curiosos sobre a relação entre o apresentador e a professora, que havia se tornado nacionalmente conhecida por um ato impulsivo. Muitos de vocês conhecem a história da professora Regina e eu, continuou Silvio. Um momento de descontrole que poderia ter terminado em tragédia pessoal para ela e em um processo judicial da minha parte. Mas decidi que poderíamos transformar aquele momento em algo positivo. Regina, ao lado dele, mantinha os olhos baixos, ainda constrangida quando o incidente do cuspe era mencionado. Mas hoje não estou aqui para falar sobre aquele dia, surpreendeu. Silvio, estou aqui para anunciar o início de algo novo, algo que vai muito além desta biblioteca. Foi então que Silvio fez o anúncio que ninguém esperava. Estou criando, a partir de hoje, o Programa Nacional de Revitalização de Bibliotecas Escolares Silvio Santos. Começando com 10 escolas públicas em todo o Brasil, vamos investir na renovação completa de suas bibliotecas, seguindo o modelo que criamos aqui. E a professora Regina será a coordenadora pedagógica nacional do programa. Um burburinho tomou conta da plateia. Regina olhou para Silvio completamente chocada. Mas o senhor nunca mencionou isso, sussurrou ela. Surpresa, respondeu, ele com um sorriso travesso, cobrindo o microfone com a mão. E agora, continuou Silvio para a multidão, quero chamar ao palco alguns convidados muito especiais que vão mostrar a vocês por que este projeto é tão importante. Foi então que Maria Eduarda e as outras crianças subiram ao palco. Cada uma carregava um livro diferente. A pequena Maria Eduarda, superando o nervosismo inicial, ajustou o microfone e começou a falar. Meu nome é Maria Eduarda. Tenho 10 anos. E este livro mudou a minha vida. Antes da professora Regina me apresentar a ele, eu achava que leitura era chata. Agora sei que cada livro é uma porta para um mundo novo. Uma a uma, as crianças contaram suas histórias pessoais sobre como os livros e a professora Regina haviam impactado suas vidas. Havia relatos emocionantes sobre como a leitura havia ajudado no tratamento de gagueira, como havia inspirado vocações, como havia servido de refúgio em momentos difíceis. Não havia um olho seco na plateia quando o último aluno terminou seu depoimento. Silvio
visivelmente emocionado, tomou novamente o microfone. Viram só? É por isso que estamos aqui. Não é sobre mim, não é sobre a professora Regina, é sobre ele, sobre o futuro. Virando-se para Regina, ele continuou. Professora, a senhora acredita que um ato impulsivo pode definir uma vida inteira? Regina, com a voz embargada pela emoção, respondeu. Depois do que vivi nos últimos meses, acredito que nenhum erro é grande demais para nos impedir de recomeçar. E que, às vezes, precisamos cair muito baixo para encontrar forças para subir mais alto do que jamais imaginamos. Silvio sorriu, satisfeito com a resposta. Então, para surpresa de todos, chamou ao palco Ricardo, o marido de Regina, e seus 2 filhos, Gabriel e Juliana. Esta é a família da professora Regina, apresentou Silvio. Uma família que enfrentou dificuldades, passou por momentos de desespero, mas se manteve unida. Ricardo está aqui porque tenho um anúncio para fazer. A ele também. Ricardo, um homem alto e de aparência cansada, aproximou-se timidamente. Ricardo Almeida é engenheiro civil e está desempregado há quase 1 ano, explicou Silvio para a plateia. Ou melhor, estava, porque a partir de amanhã ele será o engenheiro responsável pela reforma das 10 escolas do nosso programa nacional. A plateia explodiu em aplausos. Ricardo, sem palavras, abraçou Silvio com força. Regina não conseguia conter as lágrimas, abraçada aos filhos que também choravam de emoção. Vocês estão vendo isso? Perguntou Silvio, dirigindo-se às câmeras de TV. Isto é o Brasil que eu amo. Um país onde os erros podem ser perdoados, onde as segundas chances existem, onde a educação ainda é o caminho para transformar vidas. A cerimônia continuou com o corte tradicional da fita na entrada da biblioteca, mas o momento mais emocionante estava por vir. Quando todos já estavam dentro do novo espaço, admirando as instalações modernas, Silvio pediu a atenção e todos para um último anúncio. Há uma última coisa que quero mostrar a vocês, disse ele, caminhando até uma estante especial coberta por um pano vermelho. Esta seção da biblioteca terá um significado muito especial. Ao retirar o pano, revelou-se uma placa dourada com os dizeres: Seção Elô Abravanel, porque todo erro pode se transformar em lição. Elô, minha esposa, que nos deixou há alguns anos, sempre acreditou no poder do perdão e da transformação. Explicou Silvio, com a voz embargada pela primeira vez naquele dia. Esta sessão será dedicada a livros que falam sobre superação, recomeços e segundas chances. Foi um momento de profunda emoção. Regina, que conhecia a história de amor de Silvio e Elô, compreendeu a dimensão do gesto. Não era apenas sobre ela ou sobre a biblioteca. Era sobre um legado de perdão e transformação que Silvio queria deixar. Nos meses que se seguiram, o Programa Nacional de Revitalização de Bibliotecas Escolares ganhou força e visibilidade. Regina viajava pelo Brasil, compartilhando sua experiência e ajudando a implementar o projeto em outras escolas. Ricardo coordenava as reformas, tendo contratado diversos profissionais que, como ele, estavam desempregados há muito tempo. A história da mulher que cuspiu em Silvio Santos havia se transformado na história da professora que ajudou a revolucionar bibliotecas escolares no Brasil. Os vídeos do incidente no banco ainda existiam na internet, mas agora eram frequentemente acompanhados de comentários sobre como um momento de erro pode se transformar em algo positivo. Em uma tarde de dezembro, quase 1 ano após o incidente, Regina recebeu uma ligação inesperada. Alô, Regina, é Patrícia Abravanel. Tenho notícias difíceis. Meu pai está no hospital. Não é nada grave, apenas exames de rotina, mas ele pediu para falar com você. Regina deixou tudo o que estava fazendo e correu para o hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ao entrar no quarto, encontrou Silvio sentado na cama, parecendo menor e mais frágil do que se lembrava, mas ainda com aquele brilho característico nos olhos. Professora,
Que bom que veio, cumprimentou ele, estendendo a mão. Senhor Abravanel, como o senhor está? Perguntou ela, genuinamente preocupada. Ah, são só uns exames. Aos 94, qualquer espirro e já te internam, brincou ele. Mas chamei você aqui e por outro motivo. Quero que me conte sobre o programa. Como estão as outras escolas? Regina sentou-se ao lado da cama e começou a relatar os avanços do projeto. Como a biblioteca da escola em Manaus havia se tornado um centro cultural para toda a comunidade. Como o projeto em Recife havia inspirado uma rádio escolar gerida pelos próprios alunos. Como em Porto Alegre, os alunos estavam escrevendo e publicando seus próprios livros. Silvio ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas ocasionais e sorrindo com satisfação. Sabe, Regina, disse ele quando ela terminou o relato, quando eu era jovem e comecei a vender canetas nas ruas do Rio, jamais imaginei que um dia teria tanto. Dinheiro, fama, poder, mas no final, o que realmente importa é o que fazemos com tudo isso. Ele fez uma pausa, olhando pela janela do hospital para o horizonte de São Paulo. Muita gente se perguntou por que não processei você. Por quê? Decidi transformar aquele incidente em algo positivo. A verdade é que, naquele momento, no banco, quando você explicou sua situação, vi em você algo que me lembrou de mim mesmo no início da vida. Aquela determinação, aquela garra, mesmo quando tudo parece dar errado. Regina sentiu um nó na garganta. O Senhor transformou minha vida, transformou a vida da minha família, dos meus alunos, de tantas pessoas. Silvio levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Não, Regina, eu apenas dei uma oportunidade. Você fez o resto. Você transformou um momento de descontrole em um legado que vai durar muito mais que nós dois. Naquele momento, Patrícia entrou no quarto, acompanhada de um médico. Pai, o doutor precisa fazer alguns exames agora, disse ela. Regina levantou-se para sair, mas Silvio segurou sua mão. Uma última coisa, professora. Prometa que vai continuar o trabalho, não importa o que aconteça. Eu prometo, respondeu ela, sentindo o peso e a honra daquele compromisso. Ao sair do hospital, Regina parou por um momento na calçada, observando o movimento da cidade. Pensou em como sua vida havia mudado em menos de um ano. De um momento de completo desespero a um propósito que jamais poderia ter imaginado. No carro, a caminho de casa, seu celular tocou. Era uma mensagem de Maria Eduarda. Professora, adivinha só. Minha redação sobre a Biblioteca Nova ganhou o concurso estadual. Vou representar nossa escola em Brasília. Regina sorriu, com lágrimas nos olhos. Aquela mensagem simbolizava tudo o que o projeto representava. Uma criança que antes não se interessava por leitura, agora escrevia redações premiadas. Uma pequena transformação que, multiplicada por milhares de alunos em todo o Brasil, poderia mudar o futuro do país. O trânsito de São Paulo estava congestionado como sempre, mas Regina não se importava. Sua mente estava repleta de ideias para o futuro do programa, para novas formas de inspirar alunos e professores. Pensou no momento em que havia cuspido em Silvio Santos, um ato impensado nascido do desespero. Como poderia imaginar que aquele seria o ponto de partida para a maior missão de sua vida? Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Regina lembrou-se das palavras de Silvio. Às vezes, precisamos cair muito baixo para encontrar forças para subir mais alto do que jamais imaginamos. Ela havia caído. E agora, graças a uma segunda chance inesperada, estava ajudando milhares de crianças a alcançarem voos que nem elas mesmas sabiam ser possíveis. A mulher que um dia cuspiu em Silvio Santos agora carregava um legado de transformação. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o verdadeiro choque que ninguém poderia ter previsto. Amigos, esta história sobre Silvio Santos nos lembra do poder do perdão e das segundas chances. Se você se emocionou, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta linda mensagem. O que você faria no lugar do Silvio?
conseguiria transformar um momento de humilhação em uma oportunidade de mudar vidas? Conte nos comentários suas memórias mais queridas dos domingos com Silvio Santos em nossas telinhas. Aquele mas inconfundível ainda ecoa em seu coração? Sente saudades daquele tempo em que toda a família se reunia para assistir ao programa? Se inscreva no canal para mais histórias que aquecem a alma e nos fazem acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há espaço para recomeçar. Silvio nos ensinou isso com sua generosidade e carisma. E você? Qual lição leva desta história?